Cumprimento a todos vocês, uma ótima noite mesmo, muito boa noite. Cumprimento aos nossos amigos de casa que nos acompanham online, é um prazer revê-los. Sabe aquela criança que ganha um presente? É assim que eu me sinto nesse momento, podendo estar aqui novamente com vocês, podendo estar conversando com vocês. Isso, tenho certeza, vem aqui de dentro, é bastante emocionante para mim. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu preparei hoje esse tema que relaciona as empresas, o espiritismo e as nossas vidas, né? E se nós, num instante rápido, pararmos para pensar nesse tema, até parece que ele não tem muita conexão, né? Quem fala em espiritismo, fala em empresa, né? Que confusão, né? Empresa é um negócio tão material, tão sólido, né? Parece não haver uma conexão. Mas se nós pensarmos num dos jargões que existem nas empresas, normalmente numa empresa você costuma dizer o seguinte: o patrimônio mais importante da empresa não é o terreno onde ela está, não é o prédio onde ela foi construído, não são os maquinários que ela tem, né, a iluminação que ela tem, mas são as pessoas, né? Então nós já vemos de cara uma conexão muito forte entre empresa e pessoas. As empresas não existiriam sem as pessoas. Aliás, as pessoas são donas das empresas, né? Quantos não são donos individuais de empresas, outros em sociedades, né? Mas o fato é que as pessoas administram as empresas, são diretoras de empresa, trabalham nas empresas, são operadores de máquinas, né? Eu estou falando de máquinas, de empresas, mas serve para qualquer tipo de empresa. Se nós pensarmos na padaria, a padaria é uma empresa que tem pessoas trabalhando, né? E é importante que essas pessoas se dediquem, de fato, àquela atividade que ela tem. E eu até trouxe esse tema aqui também, porque a empresa ou as empresas, elas acabam concentrando em si um exercício contínuo de convivência. Não há como não conviver numa empresa. Você tem pessoas ao seu lado de todos os tipos, com todos os anseios, com todas as vontades, com todas as necessidades, né? Umas muito bravas, outras mais calmas, umas chatas demais, umas que reclamam demais, outras que estão sempre iluminadas, né? Que demonstram que estão ali para colaborar, para trabalhar juntas, né? Para elevar todo mundo para o mesmo patamar. Bom, assim são as empresas formadas por pessoas, né? Mas e o espiritismo? Onde entra nessa história? Por isso que o espiritismo, vamos lembrar que ele está fundamentado na razão, na observação, com toda certeza, e ele tem alicerces muito firmes, né? Só para citar alguns pilares do espiritismo, nós falamos bastante em imortalidade do espírito, né? Nós somos espíritos imortais. E como nós sabemos, ora nós estamos no plano espiritual, ora nós estamos aqui na Terra, relembrando o que a Beth falou para nós algumas semanas atrás sobre a reencarnação, que é um outro pilar importantíssimo do espiritismo. E nós temos nessas idas e vindas oportunidades para resgatar, né, para passar por algumas provas e corrigir algumas imperfeições que nós temos. Pois é, além disso, nós temos a mediunidade, né, que é esse canal de comunicação que existe entre o plano espiritual e o plano da Terra, que, segundo Chico Xavier, eu lembro até que ele até brincou uma certa ocasião, dizendo que nós vamos chegar a 2050, talvez 45, 55, algum ano aí, em que nós vamos conseguir conversar com os espíritos através de aparelhos, dos sistemas digitais, da inteligência artificial, né? Ele até brincou dizendo que os médios vão perder os empregos, né? Não vai ter mais emprego para médico, porque todo mundo vai poder conversar com seus... Tomara, né? Tomara que isso de fato aconteça. Isso esclareceria muitas dúvidas que nós ainda temos, né?
Mas o Espiritismo vem fundamentado em vários pilares, eu não vou falar sobre todos aqui, e ele, através desses pilares, ele nos dá uma ideia muito clara de onde nós viemos, do que nós somos e para onde nós iremos. Então, ele abrange tudo isso. Então, quando a gente fala na empresa formada por pessoas e o Espiritismo está abordando esses conceitos com as pessoas, nós estamos juntando tudo. E a ideia de trazer esse tema foi exatamente dizer para vocês que não são só as empresas que estão conectadas com o Espiritismo e com as pessoas. É tudo, né? A nossa vida é uma conexão completa, absolutamente completa. Cada um de nós veio de um lugar, de uma casa, de um trabalho, e nós estamos aqui conectados com os nossos mentores queridos, né, que acompanham cada um de nós, né? Nós estamos, de fato, bastante conectados. Mas aí você me diz assim, mas eu não trabalho numa empresa, né? Eu nunca trabalhei numa empresa, eu cuido do lar. Então deixa eu te contar uma história. Você tem a empresa mais importante do mundo, porque é nessa empresa, no lar, onde existem os laços familiares. E como em outras oportunidades já foi dito aqui também, os laços familiares são formados por ou ex-parentes ou de outros espíritos, né, que talvez não tenham tido uma boa relação em outras vidas passadas e nascem nas mesmas famílias, muitas vezes, para corrigir essas falhas que ocorreram lá atrás, né? Então, sim, o lar é, de fato, a mais importante das empresas. E é nele que nós devemos focar toda a nossa atenção. Depois de focar a nossa atenção no lar, nós vamos começando a sair e vamos dando a mão aos outros que vão surgindo, aos próximos que vão surgindo, lembrando o amar ao próximo como a si mesmo que Jesus nos ensinou, né? Mas antes de continuar no tema da empresa, do Espiritismo, das pessoas, eu quero fazer um rápido parênteses aqui, nós temos um tempinho, acho que dá para fazer. Eu quero falar sobre recursos que nós temos, ferramentas, sentimentos que nós temos, que nos ajudam muito. Por exemplo, se vocês ligarem a TV, o rádio, seja onde for, está vindo no carro, para cá, e ligarem numa estação de notícias, vocês sabem as notícias que vocês vão ouvir, né? Na TV, vocês sabem o que vocês vão ver também, né? Terrível, terrível. Você fala assim, tá bom, então não ligo, eu vou jogar minhas TVs fora, vou jogar o rádio fora, não converso com mais ninguém. Não adianta, né? Nós estamos nesse mundo material, nós precisamos saber das coisas, né? Nós precisamos saber das informações para que nós, da melhor forma possível, possamos lidar com elas. Então, não há como se desligar totalmente. Nós podemos sim selecionar, isso não tem a menor dúvida. Mas há ferramentas que nos ajudam para isso, e há várias, né? Eu vou citar duas só para não me delongar demais. Mas, assim, alguns gostam, por exemplo, de ouvir música, né? Eu sou um desses, gosto bastante de ouvir música, todos os tipos de música, me fazem bem e me blindam dessas confusões que existem aqui nesse nosso planeta, né? E haja confusão, existem confusões de todos os tipos, né? E interessante que tudo isso que acontece no nosso planeta, que a gente já vem falando há algum tempo sobre a transição planetária, sobre essas mudanças que vêm ocorrendo, elas trazem provas para nós e vão nos testando a cada momento. A cada momento nós vamos andando um bocadinho mais, caminhando um bocadinho mais para mostrar para nós mesmos e para o planejamento que foi realizado para nós, que nós somos capazes. Nós somos capazes de enfrentar as provas, por mais difíceis que sejam, né? Quando provas como o Edson comentou, da dor que nem com morfina passa, aí é resignação, não tem jeito, né? Não há como, se não há o que tire aquela dor, é preciso se conformar com ela, porque vai terminar. Porque tudo passa, a gente sabe disso, tudo passa, os momentos acabam passando.
Nesta linha de raciocínio, eu quero lembrar aqui de um recurso, de um sentimento que é extremamente importante. Ele se fundamenta numa frase do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, grande responsável pela divulgação do cristianismo, uma frasezinha curtinha, ele disse assim: agradeça a Deus por tudo. Simples, né? Curtíssima. Agradeça a Deus por tudo. Claro que nós estamos nos referindo à gratidão, esse sentimento maravilhoso que é gratidão. Como a minha gratidão a vocês pelas orações que vocês dirigiram a mim, pelas palavras, né, de carinho, pelos sentimentos, pelas vibrações, pelos tratamentos. Essa gratidão nós precisamos exercitar. Mas não aquela gratidão da educação. Obrigado. Né? Ah, claro. Sem dúvida, o obrigado é legal falar, não tenha dúvida. Mas se a gente puder dar uma incrementadinha, né, melhor ainda. O que é essa incrementadinha? Quando você disser esse obrigado, leva junto a tua emoção, leva junto o teu amor, vibra junto com ele. Uma historinha de Chico sobre isso. Ele contava que ele trabalhava muito nas madrugadas, escrevendo aquilo que o mentor dele ditava, Emmanuel, principalmente, né? Mas, claro, ele trabalhava durante o dia também, né? Então, chegava uma certa hora da madrugada, ele falava: Emmanuel, né? Eu preciso dormir, o corpo velho aqui precisa descansar. E assim ele fazia. E uma dessas madrugadas, ele foi muito adentro. Chegou a altas horas da madrugada e ele não aguentava mais. Ele falou pro mentor, pro Emmanuel, falou: eu preciso parar. E parou. Claro que ele não acordou no horário do trabalho dele, ele não aguentou, né? O corpo estava extremamente cansado. Então, ele saiu atrasado de casa, vestiu a roupa correndo, saiu para ir para o escritório onde ele trabalhava, na fazenda. E no caminho, ia Emmanuel junto com ele. E no caminho, uma senhora conhecida dele o chama e fala assim: Chico, entre um minutinho aqui, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de uma palavra sua. E ele educadamente disse para ela: minha querida, eu estou muito atrasado, na volta eu paro, na volta eu passo aqui e paro para conversar. A hora que ele virou, Emmanuel falou para ele: 5 minutinhos não farão diferença, ouça o que ela tem para te dizer, 5 minutinhos. E ele voltou, entrou na casa, conversaram uns 5 minutinhos, e na hora de ir embora, ela agradeceu o Chico, e à medida que ela agradecia, saía dela uma luz assim maravilhosa, e da boca saía também assim como se fossem cristais, né? E Chico ficou, né, estupefato com aquela imagem que ele estava vendo. Ele vira para Emmanuel e fala: o que está acontecendo, né? Falou: pois é, Chico, essa é a energia da gratidão. Então, quando nós somos de fato gratos a alguém, nós emanamos essa energia e a pessoa recebe essa energia. Então, quando a gente ouve essas bobageiras aí, né, enfim, notícias de política, de guerras, infelizmente, e tantas outras que nós ouvimos, para que isso não nos afete, nós precisamos criar uma atmosfera positiva, de energia positiva dentro de nós. E a gratidão está aí para isso, fazendo isso que é tão simples fazer, né? E é interessante porque as nossas sociedades, de uma forma geral, elas têm uma tendência à negatividade. Nós somos um pouquinho negativos, né? Não estou generalizando, mas muitos são negativos. Então, aquela pessoa que fez um favor para você, ou que você contratou para fazer algum serviço na sua casa, quer seja para arrumar algum eletrodoméstico, uma pintura, uma reforma, uma limpeza da casa, seja o que for, às vezes você pensa, ou então um atendente da padaria lá, né, da pizzaria, você fala: eu estou pagando, né? Eu estou pagando, não está fazendo mais nada que obrigação. Mas não, gente, não. É preciso que nós entendamos que agradecer é extremamente importante. E a pessoa, quando recebe o agradecimento, também retribui a energia boa que nós emanamos para ela,
ela se sente valorizada e ela vai fazer da próxima vez melhor ainda do que ela fez na primeira. Né? Então é extremamente importante que a gente lembre sempre da gratidão. A outra, que eu não vou me delongar, porque a Márcia nos deu uma aula aqui sobre a fé. Né? A fé, ela falou da fé religiosa, condição inabalável da fé. A fé é extremamente importante para nós vencermos as nossas provas. As nossas provas estão aí, junto conosco, com um familiar nosso, com um amigo nosso, com alguém próximo, enfim. Mas as provas estão e todos nós temos que passar por elas. E a fé é um recurso fantástico para passar por tudo isso. Eu quero lembrar aqui só um detalhe importante. Nós pensamos, como é que eu faço para fortalecer a minha fé? Como eu reforço a minha fé? De uma forma simples eu não diria, né? Tudo dá trabalho. Mas é estudar, é ler, é se inteirar. E aqui eu quero lembrar com vocês uma citação de Santo Agostinho, está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19. Santo Agostinho ele diz assim para nós, num dos parágrafos, são vários parágrafos, mas num deles, não com as palavras que eu vou dizer, porque ele usa um outro tempo verbal, mas ele diz assim, vocês quando estavam desencarnados, se preparando para voltarem aqui para a Terra, vocês assumiram alguns compromissos e sabiam que iam passar por algumas provas. E sabiam que iam conseguir passar por essas provas. Então, Santo Agostinho pergunta, do que vocês reclamam, então? Estão reclamando do quê? Né? É claro que ninguém gosta de sofrer, óbvio que não. Mas são provas que nós temos que passar e com a nossa fé nós conseguimos seguir adiante. E por falar em seguir adiante, eu vou seguir com o tema das empresas, o espiritismo e as pessoas. Eu vou falar um pouquinho da indústria automobilística, porque eu passei quase 40 anos lá, então tem uma bagagezinha lá, né? Mas, de novo, serve para qualquer tipo de empresa. Pequena, média, grande, fábrica de colchão, fábrica de móveis, pizzaria que faz pizza, padaria que faz pãozinho, essa não é uma boa hora para falar para quem não jantou, né? Ficar falando de padaria, pizzaria, né? Mas o fato é que nós, algumas décadas já passadas, 3, 4, 5 décadas, nós não éramos exemplos de produtividade, nem de qualidade e nem de segurança. Nós temos muitas falhas nas linhas de produção. Então nós começamos a estudar o que outras empresas faziam que conseguiam ir bem na produtividade, na qualidade e também na segurança. Então, nós fomos buscar informações lá na Ásia, na Europa, na América do Norte, e nós observamos que todos eles tinham um jeitão, algumas diferenças, mas um jeitão comum de fazer as coisas. E os americanos batizaram isso daí com uma sigla de PDCA. PDCA que nós vamos aportuguesar para PEVA, PEVA. O P é de planejar, o E de executar, o V de verificar e o A de agir. E aí, quando eu vi aquele jeitão de produzir, eu falei, mas olha só, isso daí nada mais é do que a história das nossas vidas. Nós somos isso daí, nós somos exatamente isso daí, porque veja, quando nós nascemos, alguém planeja para nós o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, os horários de dormir, tipo de remédio que nós temos que tomar, vacinas que nós temos que tomar. Alguém planeja. E aí nós começamos a crescer dia a dia, né? E fazemos uma verificação se está funcionando bem ou não. Se não estiver funcionando, nós vamos agir para ver se ou nós erramos o planejamento, ou as doses não estão corretas, enfim. Nós vamos dando um jeitinho de arrumar esse planejamento e melhorar. E assim vamos crescendo. Passamos pela adolescência, juventude, adolescência, chegamos à fase adulta e vamos planejando o nosso futuro. Nós vamos pensando, bom, e agora? O que eu quero ser na vida? O que eu vou fazer? Né? E eventualmente, eu preciso me planejar para isso.
Ou eu vou estudar, sei lá, quero ser médico, vou procurar entrar numa faculdade de medicina para ter condições técnicas de exercer a medicina da melhor forma possível. Ou quero ser um artesão, então eu vou desenvolver habilidades para conseguir trabalhar dessa forma, seja o que for. Né? Eu vou planejando para isso e vou executando esse meu planejamento, verificando se está funcionando ou não. Se não tiver, eu vou agindo para corrigir. Tudo isso é muito bom do ponto de vista material, mas e do ponto de vista moral? Será que assim funciona também? Será que dá para aplicar esse PEVA, né? Esse PEVA também do ponto de vista moral? Vamos ver. Se eu tenho uma certa tendência à maledicência, se eu gosto de falar mal, é tão bom falar mal dos outros, né? Não é bom não é bom, tô brincando, não é bom não. Mas se eu tenho essa tendência, eu preciso planejar o que eu vou fazer para evitar acontecer isso. Ora, começa a bloquear as minhas palavras. Não deixo as palavras saírem daqui. Posso até pensar, mas eu não deixo isso sair. Não vai para o exterior, não vai atingir aquela pessoa ou a pessoa de quem eu estou falando. Né? Esse meu planejamento, ele tem que ir se aprofundando de tal sorte que eu vou começar a dominar meus pensamentos também. Olha que coisa boa. A hora que eu conseguir dominar meus pensamentos, eu já nem penso mais em falar mal. Aí fica fácil. Se eu não penso em falar mal, não falo. Claro, né? Não preciso ficar bloqueando as minhas palavras para que eu não exerça algo danoso para alguém. Da mesma forma, a paciência. Se eu sou aquele cara impaciente, né? Que não consigo escutar ninguém, não consigo falar com ninguém, não consigo sequer admitir, né, algumas coisas, eu preciso trabalhar nisso e me planejo para isso. Respiro, né, vou usar a ideia do Guilherme, respiro para isso, respiro. Nós temos uma netinha que ela não tem paciência, ela é muito brava, extremamente brava. Está indo na psicóloga, e a psicóloga fala para ela: Carolina, quando você fica nervosa, que você quiser gritar, que você quiser bater, respira e conta, vai contando, quando você souber. Ela tem 3 aninhos, 3 para 4. Respira e vai contando. É isso, é o planejamento, esse é o planejamento. Colocamos em ação, verificamos se está funcionando. Se estiver funcionando, vida que segue. Se não tiver, não deu até 10, conta até 15, conta até 20, né? Mantenha paciência, desenvolva paciência. Se eu tenho a tendência ao egoísmo, está na hora de eu ver o que eu vou fazer, como é que eu vou planejar, estender mais a minha mão, não pensando tanto só em mim, mas pensando no meu semelhante também. Como eu posso ajudá-lo? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Tudo isso faz parte do planejamento. Quando eu falei da paciência e da maledicência, eu falei do ouvir também, naquela historinha do Chico, claro que eu dei um foco especial à gratidão, né? Quando eu falei da iluminação daquela senhora que agradeceu a ele, mas tem um detalhe que passou que é importante nós falarmos. O Chico, ele tinha muita habilidade de ouvir. Quando eu falei da paciência, muitas vezes nós não temos paciência para ouvir. Mas ouvir de verdade, né? Não é aquele ouvir, né? Não, tá bom, fala aí que eu vou, né? Não é com o celular na mão que eu vou ouvir alguém, né? Ouvir mesmo, parar para ouvir. E mesmo que nós não falemos nada para essa pessoa que nós estamos ouvindo, nós já estamos ajudando. Lembra que eu falei uma vez aqui sobre Madre Teresa de Calcutá? Quando ela foi entrevistada por um repórter que perguntou para ela: Madre, quando você se conecta com Deus, o que você fala para ele? Lembra que ela respondeu? Ela disse assim: não falo nada não, eu só escuto. Aí o repórter ficou, né, falou: bom, tá bom. Se você só escuta, o que Deus fala para você? Ele não fala nada também, ele só me escuta. Então é assim que funciona.
às vezes a gente esquece que dentro de nós está a solução de muitos problemas. E se eventualmente nós damos a atenção para aquela pessoa que não está conseguindo resolver por si só os problemas, nós estamos dando uma tremenda ajuda para ela, para que ela caminhe numa direção da busca da solução dos problemas dela. Eu não vou entrar aqui no Setembro Amarelo, mas esse é um mês que tratamos principalmente do suicídio, né? E muitas vezes a pessoa que se encontra nessa situação já de desespero, falta para ela alguém que a ouça. Falta. Então esse é um exercício que nós precisamos fazer. Atenção, ouvir, melhorar a nossa paciência nesse mundo tão atribulado que nós estamos, né, com tantas redes sociais, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E bom que aconteça muita coisa, porque essas coisas que acontecem, além de trazerem provas para nós, elas nos fazem pensar e bastante nas coisas, né? Fazem nos fazer refletir sobre os nossos valores, sobre os valores cristãos principalmente, sobre as leis naturais que nós conhecemos, as leis divinas, as leis de Deus. Então, todo esse turbilhão de coisas, né, esse caldeirão fervente que nós vivemos, é aquela história do é ruim, mas é bom. Né? É ruim por um lado, mas é bom porque nos estimula a pensar. E nós temos que pensar e estar atentos o tempo todo. Né? O tempo todo. Não podemos esmorecer. Mas eu trouxe esse tema, principalmente, quando eu falei do PEVA, né, de planejar, executar, verificar e agir, não foi pensando lá na automobilística, né? Vocês já pensaram quantos componentes tem para montar um carro? São milhares. Né? Dependendo da complexidade do carro, são dezenas de milhares. 30 mil, 40 mil componentes, peças, etc. E tudo isso requer um planejamento fantástico. As peças certas no lugar certo, as pessoas treinadas direitinho, os apertos certos, né? Colocar as coisas nas posições adequadas. A nossa vida moral também é assim. Nós precisamos colocar as coisas nos lugares certos. Não dá para a gente querer ter sucesso, moralmente falando, se está tudo desordenado. Nós precisamos de um ordenamento das coisas. Nós, de fato, precisamos. Mas eu trouxe esse tema, principalmente, lembrando uma das mensagens mais importantes de Jesus. Reforçada, obviamente, pelo Espiritismo, que trata da nossa evolução. Quando a gente fala, já fez o teu PEVA hoje? O que nós estamos falando indiretamente? Você já trabalhou a sua evolução hoje? Você já pensou naqueles defeitos seus que você eventualmente tem ainda, que você não tenha conseguido trabalhar? Já fez seu PEVA hoje? Você já se esforçou para melhorar o seu orgulho, que eventualmente você pode ter, o seu egoísmo, como eu falei lá atrás, na maledicência, e por aí vai. Você já fez esse trabalho hoje? Porque muitas vezes nós temos dúvidas. As dúvidas surgem, de fato surgem. Quer ver, eu vou citar um exemplo, só para terminar. Eu vou citar um exemplo acontecido pouco mais de um mês. E não vou fazer juízo de valores, né? Eu vou apenas citar o que aconteceu. Nós todos vimos na imprensa o dono de uma grande farmacêutica, da Ultrafarma, ser preso. Ele foi preso principalmente por sonegação de impostos. Mas aí nas redes sociais começaram a surgir diversos comentários. Dentre eles, o seguinte comentário: ele podia estar sonegando, mas ele vendia remédios mais baratos. Então nós estávamos também ganhando com isso. Né? Então, de novo, não vou fazer juízo, tá? Vou pensar o que quiser. Mas essa é aquela hora que você fala: oh, meu Deus do céu, eu preciso de fato rever os valores cristãos, rever as leis divinas, como eu comentei, as leis de Deus, né? Nós temos as leis
de Deus tão bem descritas no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, né? Cada uma delas muito bem explicadinha, através de perguntas e respostas. E é o tipo da coisa que nós precisamos, a todo instante, reciclar. E à medida que nós vamos reciclando, estudando, nós vamos sedimentando esses conceitos dentro de nós. E dúvidas começam a não existir tanto mais. Elas vão sendo naturalmente respondidas por esses valores que vão se ajustando dentro de nós. Tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Eu citei algumas mensagens aí dentro. Eu espero que todos tenham tido oportunidade para refletir sobre cada uma delas, né? E falar, opa, essa daqui serviu para mim, essa daqui serviu para mim, essa não serviu para mim, já estou bem aqui, ótimo, ótimo, está todo mundo fazendo tel aqui, né? Mas eu encerro dizendo novamente, repetindo o que eu disse no começo, da minha felicidade em poder olhar para vocês, olhar para os amigos de casa também, que nos acompanham pela internet. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tenho certeza. E como eu disse no começo, sou muito grato a todos, muito grato mesmo.